Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Ó, meu povo, a gente sabe que esse confronto do Atlético contra o Coritiba é o confronto da melhor defesa da competição, que é o Coritiba, contra o melhor ataque da competição, que é o Atlético. Então vai ser um jogo muito pautado no Atlético tentando encontrar os espaços para entrar na defesa do Coritiba e o Coritiba tentando fechar esses espaços, atrair o Atlético e sair em transição. Eu acho o desafio do Atlético muito mais difícil para esse confronto. Eu acho o desafio do Atlético muito mais complicado para esse confronto. Mas para mim nem se compara. O Atlético tem uma missão extremamente ingrata de encontrar espaços numa defesa que, primeiro de tudo, é muito eficiente e vem sendo muito eficiente. E segundo, tá muito confiante. O Coxa, ele vem para a Arena da Baixada sabendo que se for para se defender, ele tem condição de se defender. Então, o que eu espero que o Atlético ele possa oferecer, primeiro de tudo, é repertório. Ataca pela direita, ataca pela esquerda, usa os laterais, tira os meias da faixa central para dobrar pelo lado, ataca na faixa central, usa bem os meias, bota o volante para pisar na área. O Atlético ele tem um leque de opções com jogadores diferentes. Cauã, João, Juliano, Esquivel. Quem jogar ali de segundo volante, talvez o Patrick. Aí o próprio centroavante, Alan, Renan, Luiz Fernando. Que ele pode incomodar a defesa do Coritiba de maneiras diferentes. Em um jogo de mais mobilidade, em um jogo de mais associação. Em um jogo tentando quebrar essa estrutura defensiva que o time dos caras montou. Mas eu acho que o segundo ponto é ter coragem para arriscar. A gente falou da confiança da defesa do Coritiba. Eu acho que o ataque do Atlético ele também precisa ter essa confiança para buscar o diferente. E eu não consigo nem definir o que é o diferente. Mas a pior coisa que o Atlético ele pode ser nesse confronto contra o seu maior rival é burocrático. Então tem que ser agressivo. Tem que pegar a bola, tem que partir direto ao gol. Talvez essa função seja do Luiz Fernando, mas o Juliano, o João são dois caras que chutam bem de longe. Tentar essas jogadas, Cauã e Esquivel, tentar buscar uma jogada um pouquinho mais agressiva de linha de fundo. O Atlético precisa convencer o seu torcedor que é um time diferente, e o Atlético precisa convencer esse torcedor também através dessa postura. Precisa convencer esse torcedor através dessa agressividade quando tiver a bola. Beleza? E como a gente está fazendo aqui durante toda a semana, a gente está aqui para falar sobre problemas, fragilidades, brechas que esse time do Coritiba acaba oferecendo. E o Coritiba ele teve um momento de uma oscilação no campeonato, quando ele perde 3 jogos em 4. Ele perde para a Ferroviária, ele perde para o Remo e ele perde para o Goiás. Numa sequência ali de 4 jogos, acaba ganhando um que eu esqueci contra quem, que quebrou um pouquinho essa sequência. E a gente conseguiu perceber um padrão nessas derrotas, como essas derrotas elas foram causadas, e eu vou mostrar para vocês agora como o Atlético ele pode aproveitar de uma falha que a defesa do Coritiba apresenta, beleza? Então fica ligado aqui que eu vou botar o vídeo, vou voltar, vou subir, vou mostrar detalhe por detalhe. Saída de bola do Remo na lateral. Olha como a gente tem o ponta do Coritiba por dentro. Acho que no caso aqui é o Ronier, beleza? Aí o que vai acontecer? O lateral salta pressão. Ou seja, vai gerar um 2 contra 1 nesse corredor externo. O ponta do Remo ataca as costas do lateral e obriga que o zagueiro venha na caça atrás dele. Ele ganha espaço, o zagueiro do Coritiba se mantém distante. E lembra que a gente falou que o Coritiba, às vezes, ele quebra essa linha e gera muito espaço nessa zona aqui? Pois é, mas não foi isso que o Coritiba acabou sofrendo. O Janderson, ele vai fazer o cruzamento e olha como tá livre. Aí eu chamo a atenção desse movimento aqui. O atacante do Remo, ele puxa a defesa do Coritiba para dentro da área e ele gera espaço na entrada da área. O Pedro Rocha chega batendo. Então você viu que uma série de desequilíbrios gerou uma finalização a partir do movimento do jogador do Coritiba de afundar. A gente vai ver novamente contra o Goiás. Ó, o lateral vem aqui para caçar o ponta do Goiás. O lateral do Goiás está aqui com ponta do Coritiba. O que acontece?
o ponta do Goiás se livra do lateral do Coritiba. O Juninho entende que existe uma superioridade numérica em cima do ponta do Coritiba. Se eu não me engano, do Wellington Matheus aqui, do lateral do Goiás. Olha como você tem aqui o atacante do Goiás levando com ele o zagueiro do Coritiba, o ponta do Coritiba, para abrir esse espaço aqui para o lateral. O lateral ele chega nessa condição de cruzamento com uma boa distância aqui do ponta. Surge o cruzamento. O que rola? A defesa novamente afunda. Chega o Rafael Gava na entrada da área finalizando. Então, assim, pra mim fica muito claro que existe um movimento padrão. E me lembra esse gol do Juliano, que olha como a defesa do Operário entra pra dentro e o Juliano chega finalizando pra fazer o gol ali de empate do Atlético contra o Operário. Eu trouxe um exemplo também que mostra que o Atlético ele sabe aproveitar essa situação. Então, o Coritiba é uma defesa muito organizada, mas é uma defesa que, até pela característica dos jogadores mais altos, jogadores mais pesados, eles afundam sempre para defender uma jogada mais próxima ao gol. Eles deixam essa entrada da área um pouco mais livre. Até porque, se você for parar para pensar, o papel dos volantes do Coritiba é muito importante na armação. Então, a transição defensiva deles, em muitos momentos, é uma transição lenta. Então, quem eu imagino que pode desequilibrar esse jogo pro Atlético? O Juliano. O Juliano foi contratado para ser esse meia de pisada na área. O Juliano foi contratado para ser esse meia de chegada e de finalização. O Juliano foi contratado para ser esse meia de gerar esse perigo. Gerar essa chegada simples, né? Porque é só um toque na bola, é só finalização. Mas você pega o gol de frente, você pega a defesa dos caras no contrapé. Então acho que o Juliano vai ser muito importante nesse clássico. E digo mais, o Juliano vem sendo uma peça que ganha moral e ganha futebol com a chegada do Dair. Vocês sabem que eu sou super a favor da titularidade do Zapelli, vocês sabem que eu sou fã do Zapelli. Mas pra mim o Juliano é um cara que cada vez ele tá mais estável, cada vez ele tá mais presente nos funcionamentos coletivos e individuais do time do Atlético. Acho que precisa acertar um pouquinho o pé na forma. Por exemplo, contra o Remo, poderia ter feito mais gols. Contra o Remo, poderia ter sido um jogador mais decisivo, mais efetivo. Mas só de fazer esses movimentos, só de estar presente, pesando a área, dividindo a atenção da marcação, em alguns momentos chegando para aparecer, para finalizar nesse posicionamento que manipula a defesa do adversário, eu acho que o Juliano ele já entrega algo muito positivo pro Atlético. Acho que o Juliano já entrega algo muito legal pro Atlético poder usufruir. E esse é o nosso terceiro capítulo de como o Atlético pode vencer o Coritiba. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.